Urbi rouba a cena no 21º Congresso da ANTP. A startup de projetos urbanos Urbi foi convidada pela Associação Nacional de Transportes Públicos para simular um espaço no Congresso que mostrasse que as cidades podem ser mais humanas e sustentáveis. A experiência foi tão bem sucedida que transformou o espaço criado no mais concorrido do evento. Mova se conversou com os atuais sócios que falaram sobre o desafio proposto pela ANTP, sobre projetos e como tudo começou. Eram quatro urbanistas que trabalhavam no mesmo escritório e eles se sentiam frustrados no dia a dia com o que eles viam na cidade. Pouco espaço para pedestre, muito espaço para carro, as calçadas estreitas, cheias de obstáculo e eles tinham vontade de fazer coisa melhor. Só que dentro do escritório que eles trabalhavam era um escritório que fazia grandes projetos, mas não com esse olhar. E aí eles participaram de um concurso, que foi o concurso Três Estações, no final de 2014, né? E eles ganharam esse concurso. Era um concurso, foram 3 estações da CPTM, eles escolheram uma para fazer um projeto de melhoria do entorno. E eles fizeram da estação Berrini da CPTM, que ganhou esse concurso, e é um projeto que propõe a melhoria a partir de uma rua, que é a rua que faz a conexão da estação com o restante do bairro, de forma tática, de forma gradual. Então primeiro você faz uma estrutura leve, alargando calçadas, propondo na verdade uma rua compartilhada. E aí você aos poucos vai chegando no temporário e depois no permanente. Para você não construir de uma vez, então você vai devagarinho, que é o urbanismo tático. Você vai testando as melhorias, vai ouvindo a população, vendo o que as pessoas acham. E aí a partir dessa rua, ir melhorando todo o entorno daquela estação. Então era um projeto bem completo e o grande diferencial foi justamente essa metodologia de implantação. Eles se sentiram incentivados, né? Como foi a primeira coisa ali, foi um teste, ainda não existia a Urbi, vamos criar a Urbi. Se a proposta da ANTP era que a Urbi mostrasse que é possível transformar os nossos espaços públicos em lugares aprazíveis, eles foram além e mostraram também, de forma criativa, alguns desafios enfrentados pelos pedestres. A gente quis fazer essa brincadeira aqui no Congresso, ou seja, fazer a simulação de uma calçada que a gente encontra em todas as cidades brasileiras, cheias de obstáculos, buracos, lixo, super estreitas, né? Que fazem muitas vezes as pessoas andarem pela rua ou terem acidentes nas calçadas, é um assunto super sério. Então eu trouxe essa brincadeira para cá, mostrando isso, né, de forma bastante lúdica, e é um percurso que ela vai andando, caminhando até se deparar com esse espaço aqui que a gente está. A gente fez alguns espaços, na verdade, que é um espaço que a gente imagina que tenham mais nas nossas cidades, né? Espaços que sejam para as pessoas. A gente fez esse projeto todo com materiais super leves, cadeiras de praia, bancos também de material baixo custo, né? Mais bons, grama sintética, ou seja, a ideia é que aqui o espaço seja flexível. Ou seja, se não está adequado, se as pessoas quiserem mudar, podem mudar. Não é algo estanque, né? Então aqui nesse espaço a gente simulou, enfim, uma calçada mais larga, praça, a travessia de pedestres, né? Com ciclovia, um leito mais estreito, e tem uma TV que demonstra, que faz a simulação de 5 cruzamentos pelo Brasil, mostrando como as travessias são demoradas, como o pedestre tem que ficar esperando e não querendo esperar, já atravessa, o que é super inseguro. Então, esse espaço é um espaço experimental. Yuval, urbanista e cofundador da Urbi, falou sobre um dos carros-chefes da startup, o projeto Antes e Depois, que mostra bons exemplos de transformação dos espaços públicos pelo mundo. Na verdade, o projeto, eu já antes sempre gostei de pesquisar cidades, muito através de fotografia aérea, entrando no Street View, no mundo inteiro conhecer. Eu já sempre tinha achado os exemplos interessantes, mas não tinha muito com quem compartilhar, fora dos meus colegas, pessoas perto de mim. Então esse projeto, quando a gente lançou a Urbi, foi uma das primeiras coisas que a gente começou a compartilhar na rede social, que a gente começou a fazer. E isso deu muita atenção à percussão. Então depois, quando lançou o site mesmo, já colocou o banco de dados disso, a coisa
começou a crescer e ganhar muita atenção, principalmente internacionalmente. Então foi uma coisa que eu foi meio que um hobby que eu gostei de fazer, mas cresceu para um projeto que eu consigo compartilhar com as pessoas. Então, você que tem visto muitos antes e depois, né? Quais que assim mais te chamam a atenção pelo mundo? Você lembra de alguns? Sim, tem algumas que inclusive tem aqui no primeiro painel que são mais impactantes, mais surpreendentes. Tem, por exemplo, um ponte na Coreia que era um ponte em cima do rio, que tem 4 faixas, 2 para cada lado, era totalmente para carro e foi transformado numa rua assim como uma esplanada, passeio para pedestres com plantas, árvores em cima do ponte mesmo, que é uma coisa que é muito criativa e surpreendente para ver. Tem um outro exemplo bastante que a gente usa bastante, que é em Budapeste, que foi construída uma estação de metrô e alguma mergulhão, uma rua que passa embaixo, foi cancelado por causa dessa obra, foi tornado numa rua compartilhada, com mesas, lugares para pessoas sentar, área de convivência, e foi totalmente transformada. Aqui no Brasil, qual que mais te chama a atenção? Por exemplo, em Belo Horizonte tem uma rua compartilhada aqui, tem várias que realmente foi assim bem feito, que dá para ver que as pessoas usam de novo. Em São Paulo tem principalmente exemplos de ciclovias, e tem também exemplos de espaços temporários, que isso não tem muito no Brasil, mas uma coisa que a URB foca muito em todos os projetos da URB, a gente tem esse faseamento de 3 fases, né? De primeiro fazer que nem esse espaço aqui é meio temporário para testar. Então essa metodologia que a gente usou também no concurso de 3 estações do Berrini, foi usado muito no mundo, principalmente em Nova York, tem muitos exemplos. Então aqui em São Paulo tem alguns exemplos, como o Centro Aberto, por exemplo, que tem no Largo São Francisco, no Largo São Bento também, que foi um espaço que foi transformado assim para agradável para pessoas, mas ele ainda é no fase de testar, né? E também na Liberdade, que pintaram aquele faixa verde em cima da ponte lá. Então esses são exemplos que não tem tanto no Brasil. Tem uma em Recife, que a gente quer ver mais, que é essa metodologia que o URB segue. A gente quer implantar esses tipos de projetos no Brasil para testar, para depois virar permanente.